Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo e de oração para aquelas pessoas que têm mandado nomes para tratamento à distância. Está aí o nosso telefone de WhatsApp, para que vocês possam estar comunicando conosco, fazendo questionamento da instituição, sugerindo temas e principalmente enviando nomes para tratamento. Tá bom? Ao final do nosso estudo, nós faremos então uma oração em favor dos irmãos que estão precisando e que encaminharam seus nomes para esse tratamento, tá bom? Antes, porém, nós vamos ler um texto do Evangelho que vai dar abertura ao nosso estudo de hoje. Assim que a gente iniciar, nós vamos explicar o título que já vai aparecer para vocês aí. É um estudo muito interessante e importante para todos nós. Muito bem. Nosso tema, então, fiadores espirituais. Pegamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, a seguinte passagem. E, depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro e dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento para a nossa oração inicial, rogando ao Senhor as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção, para que todo o decorrer dos nossos estudos possamos estar sobre a tua proteção e que em oração, Senhor, nós te rogamos as bênçãos por toda a nossa vida, mas que a nossa noite de estudo seja de grande proveito para todos nós
para conhecermos um pouco mais dos teus ensinamentos na palavra, dos espíritos amigos, para melhor conduzir a nossa vida. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, companheiros. Esse nosso tema, fiadores espirituais, é um tema muito interessante porque nós estamos falando dos nossos anjos da guarda. Como nós sabemos, todos nós que encarnamos, nós reencarnamos com o auxílio desse anjo da guarda. É ele o maior responsável pelas nossas vidas, pela nossa programação reencarnatória. Nós já trabalhamos esse tema aqui, em algumas aulas anteriores, logo no início. Vocês podem estar pesquisando aí os guias espirituais, que vocês vão encontrar as 3 aulas versando sobre esse tema. Mas nós queremos dar fazer uma abordagem com essa visão de fiador. Lembra que quando nós fazemos um empréstimo bancário, ou você aluga uma casa, a exigência de um fiador, ele é muito grande, ele chega a ser mais importante do que o inquilino, do que o proprietário, né, que está alugando ou que está fazendo aquele empréstimo. Tamanha a importância dos fiadores. E a espiritualidade trata os nossos anjos da guarda como fiadores espirituais. Olha que interessante. Então, sem alongarmos muito, nós vamos ler aqui uma mensagem muito explicativa de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 100, ele nos traz, então, uma explicação espetacular. E, de acordo com o nosso tempo, nós vamos aí mostrando outros textos que confirmam esse espetáculo que é o entendimento desses grandes espíritos que são responsáveis pelo nosso projeto reencarnatório, pelo nosso nascimento, a nossa vinda do plano espiritual para o plano terreno. Então nós vamos projetar para vocês aí, para que possamos ler juntos. A lição se intitula Auxílios do Invisível. Então Emmanuel começa falando assim: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Guia, mentor, anjo da guarda, fiadores espirituais, como vamos ver hoje, auxílio dos mestres, dos mentores, não importa o nome. Mas, lógico, quem não quer e quem não busca, ou como Emmanuel fala aqui, quem é que não espera por um auxílio do plano espiritual, principalmente nos momentos de sofrimento, de angústia, de agonia que todos nós passamos. Emmanuel continua e fala assim: na essência é invariavelmente o mesmo, não importa o nome, embora seja conhecido entre os espiritistas, né, por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos, nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Então cada um vai ter um nome específico, não importando, porque nós já estudamos aqui, inclusive, os espíritos não importam o nome que nós damos para ele. Nós já até estudamos que você dê o nome que você quiser. Quer dar um nome próprio? Pode dar o nome que você quiser. Não importa se lá, sem você ter essa visão, se o espírito se apresenta como um homem ou como mulher, não tem importância nenhuma. Porque os nomes estão ligados a nós, a nossa visão material. Os espíritos não têm, a grandeza deles é tão grande. O importante é nós nos ligarmos mentalmente a eles. Não ficar preso à questão de nomenclatura. Aí Emmanuel vai à frente e fala assim: as denominações apresentam interesse secundário, não é importante. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui,
elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere, por isso a passagem do Evangelho que nós colocamos aí de Atos dos Apóstolos, representa lição para todos nós, que ele vai mostrar aqui, ó. Sob cadeias pesadíssimas, ele vai explicar lá o trecho do Evangelho. O pescador de Cafarnaum, Pedro, né, vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Olha que bacana. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Olha que importante entendermos isso. Os mentores nos ajudam de várias maneiras, estão conosco. Poxa, são responsáveis por nossas vidas. Como o título sugere, eles é que afiançam a nossa reencarnação. A gente só reencarna porque eles se comprometem conosco, com a vida, com a providência divina. Mas não tira o mérito de nossas iniciativas individuais e próprias. Ou seja, eles nos ajudam no limite da sua função. Não vão agir por nós de maneira a nos prejudicar nas funções que nos cabem. Não vão fazer isso. Então é importante nós entendermos. Às vezes a gente, em oração, pede ajuda, pede, imaginando que eles vão interferir no nosso livre-arbítrio a ponto de fazer por nós. E eles não vão fazer isso. Eles vão nos ajudar dentro das suas limitações, sem nos atrapalhar nas iniciativas que cabem a nós, que pertencem a nós. E eles não podem interferir, porque aí estarão atrapalhando o nosso processo evolutivo, a nossa aprendizagem em relação àquilo que nós estamos vivendo. Emmanuel prossegue e fala assim: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, então, os auxílios do invisível, vamos repetir, são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. A função deles é inquestionável. Eles cumprem. Aí ele prossegue, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. Então eles não falham conosco. Mas nós não podemos ficar parados, achando que a função deles resolver para nós. É isso que ele fala, Emmanuel coloca aqui, para que a gente não vicie, no sentido de nos acomodarmos e acharmos que eles vão resolver as nossas questões. Não é assim. E importante, aprendendo a caminhar sozinho, isso é fundamental. Sozinho no sentido de autonomia, de tomarmos a iniciativa, porque a espiritualidade superior, principalmente pelo nosso anjo da guarda, está presente sempre em nossa vida. Mas as decisões importantes da vida, aquilo que devemos fazer por iniciativa que nos pertence, nós temos inclusive alguns momentos que nós sentimos essa solidão, como se ninguém estivesse nos apoiando. Mas está sendo claro aqui. Emmanuel está sendo claro na passagem,
dizendo que eles não falham conosco, mas não vão tirar a nossa função, a nossa iniciativa. E devemos, nesse sentido, agirmos sozinhos. E Emmanuel conclui a mensagem falando assim: usando a independência e a vontade que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então aí está aí explicado. Por que eles não vão interferir? Nós precisamos crescer, senão não tem mérito. Se nós não agirmos assim, entre aspas, sozinhos, nós não saímos do estágio evolutivo que a gente se encontra. Nós não conseguimos eliminar os erros do passado, as nossas dívidas, no qual necessita que venhamos a agir para solucionar esses problemas com nossos próprios recursos, nossas próprias vontades, sem que os nossos mentores possam agir por nós. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos traz uma nota de uma questão lá do item 291 do capítulo 26, e ele fala assim, dos guias espirituais. Nossos espíritos protetores podem indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, como faz o educador hábil com seus alunos. Eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos todo o mérito no bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Então é isso. A espiritualidade, ela não age contrário ao nosso processo evolutivo. Por isso que eles agem dessa maneira. Nos auxiliam, nos apontam caminhos, nos inspiram, mas eles não vão agir, eles não vão nos tirar o mérito de nossas iniciativas. No livro Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda, ele simplesmente confirma tudo isso, ele fala assim, olha só, fiadores espirituais. São travados debates entre o futuro reencarnante e os seus fiadores espirituais, com a exposição das dificuldades a enfrentar e dos problemas a vencer, nascendo e se desdobrando a euforia e a esperança em relação ao futuro. Está aí. Então, é travado, né, um diálogo com os nossos fiadores, com nossos anjos da guarda. Porque aquilo que a gente sempre mostra aqui, todos nós reencarnamos conscientes do que vamos fazer, pelos caminhos que vamos caminhar, passar e pelos problemas que vão surgir em nossa vida. E os nossos anjos da guarda que coordenam, nos ajudam na programação. Por isso que ele fala que travamos aí um diálogo, né? Um debate aí com o futuro reencarnante, ou seja, nós estamos reencarnando com os mentores, ele também intitula aí como fiadores espirituais. Agora nós vamos ver aqui, de uma maneira rápida, uma lição de Irmão X, ou seja, Humberto de Campos, que ele nos traz uma lição do livro Pontos e Contos. Nós resumimos aí na lição número 21, gente. Nós resumimos porque todo mundo sabe que as lições de Humberto de Campos são longas, né? Muito espetaculares. E nós encontramos uma lição muito bacana
para a gente entender a gravidade de quando nós falhamos nesses programas reencarnatórios, no qual os nossos anjos da guarda são nossos fiadores. Lembra no exemplo que demos no início? Quando nós deixamos de pagar um empréstimo, deixamos de pagar um aluguel, quem que os proprietários procuram para saldar as dívidas? Quando você não dá conta de cumprir com aquele compromisso. Eles não buscam, não são os fiadores para que cumpram com aquilo que eles se comprometeram na condição de fiadores? Essa lição de Irmão X, Humberto de Campos, é impressionante e vai nos mostrar isso. Então nós vamos rapidamente passando aqui para que a gente possa entender a responsabilidade que nós temos quando nós reencarnamos. E principalmente pelas promessas, pelo compromisso que assumimos com esses fiadores, com os mentores espirituais responsáveis por nossas vidas. Então nós vamos aqui começar a lição intitulada O Empréstimo. Essa lição que o Humberto de Campos nos traz lá no livro Pontos e Contos. Então nós vamos mostrar para vocês aí, para que a gente possa estar lendo junto. Rosalino Perneta alcançara os círculos da morte em falência integral. Ou seja, desencarnou em péssimas condições porque não cumpriu nada. Muito bem. Os lustros, os anos, se passaram, sucediam-se uns aos outros. Quando Cisínio, velho amigo espiritual, o anjo da guarda, veio ao encontro dele fazendo-se-lhe visível. Então ele apareceu por Rosalino Perneta, nome do mentor, Zizínio. Rosalino caiu-lhe aos pés em soluços. Meu abençoado amigo, clamou em lágrimas. Por que tamanha desdita? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que se não compadece de minha miserabilidade? Olha só a reclamação do Rosalino para o seu mentor. E ele responde: não, Perneta. Rosalino Perneta: não, Perneta. Não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste aos deveres humanos. Não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Quer fazer agora, se não suportar a reparação com paciência? Que fazer agora, se não suportar a reparação com paciência? Tem confiança e solidifica os bons propósitos. Acontece muito isso conosco. Pela literatura a gente vê vários casos parecidos com esse, no qual nós lamentamos profundamente porque quando desencarnamos a gente revê o passado reencarnatório e a gente vê o tempo que nós perdemos, o trabalho que deu para reencarnar, para programar. Você tem um fiador que banca a sua vinda, financia a sua vinda, e você falha. Então, quando chegamos lá nessa condição, é o que está acontecendo com o Rosalino aí. Cisínio, meu grande irmão, não podereis obter minha oportunidade nova? Auxilia-me por piedade, ou seja, ele quer uma nova oportunidade para reencarnar. E com efeito, em breve, Cisínio regressou à sombria furna, fazendo esperanças novas. Perneta, disse o amigo generoso, sabes que o aval, olha só o que ele fala para ele, sabes que o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. Olha só, sabes que o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. Recomendo com insistência, acentuou Zizínio,
criterioso. Não esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o precioso depósito do Senhor em caráter experimental às tuas mãos. Olha o que ele fala para ele. Porque não dispõe ainda do justo merecimento. Como ele não tem merecimento pelas falhas da vida passada, ele revê e implora para o seu mentor uma nova oportunidade. O Cisínio está afirmando para ele que ele não tem mérito, merecimento. E ele continua. Por isso que a gente precisa do avalista, para que ele assuma a responsabilidade no sentido de viabilizar a nossa encarnação. Recorda que vais movimentar um patrimônio que te não pertence por direito e que receberás por bondade de Jesus semelhante concessão a título precário. Vê como te comportas. Olha só. Então ele deixa clara a condição dele. E o que o Rosalino faz? Prometeu fiel observância ao compromisso. Então o mentor fala para ele, cara, você não tem chance, oportunidade, merecimento de estar voltando assim com facilidades. Tu jogou tudo fora, perdeu todas as oportunidades. Então ele, como avalista, vai conseguir que Rosalino reencarne, mas sobre a responsabilidade dele, o compromisso ele assume. Porque se ele falhar, ele vai ter que dar conta como responsável pelo Rosalino. Perneta, no entanto, reencarna, tá? Aí ele vai e consegue reencarnar. Perneta, então, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. De novo. Aí Rosalino Perneta, logo na primeira oportunidade. Por que recapitulação? Porque nossas encarnações são repetições. Quando nós não conseguimos vencer determinadas etapas, nós reencarnamos para poder repetir tudo de novo com novas escolhas, coisa que não está acontecendo com Rosalino. Cisínio vigilante desvelara-se no sentido de chamá-lo aos compromissos assumidos, função do anjo da guarda. Chama o compromisso, o campo intuitivo, adverte, por várias maneiras, pelo campo intuitivo, no momento do sono, pelos passos de outras pessoas. Chega até nós tudo aquilo que precisa. Então ele vai, chamá-la aos compromissos assumidos de várias maneiras. Em vão se movimentou o avalista no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Perneta, porém, não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora a longa série de disparates. De novo repetindo as mesmas ações, sem fazer o novo, o diferente, sem obedecer ao programa espiritual determinado para ele, que são repetições, são ações do passado que voltam dentro do campo de dor provacional, e mesmo assim, Rosalino não assimilava os convites, as orientações do seu mentor. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais, acima do mentorzão Zizínio, intimaram o Zizínio a retirar o empréstimo concedido. Então, tira o empréstimo. Tira toda a promessa feita pela espiritualidade, porque você vê que existem os mentores que estão acima do seu anjo da guarda,
que permite que você assuma o seu papel de mentor, de anjo da guarda, de avalista. Você vê que ele é avaliado. Os superiores espirituais intimaram Zizinho a retirar o empréstimo concedido. Não obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer. O mentor recebe ordem superior. Como Rosalino não mudava, não tinha outra alternativa a fazer. O avalista, então, inicia o trabalho, alimentando ainda a esperança de que o companheiro despertasse. Ele, então, o mentor, então, nesse momento que ele inicia o trabalho, o que o mentor faz? Nós tiramos aí, não colocamos. Ele desencarna a esposa, ele perde emprego, desencarna seus filhos, para ver se ele acordava. Ele aos pouquinhos, gente, vai perdendo tudo, o mentor vai tirando. Não foi isso, ó, que o mentor recebeu, ó? Retirar o empréstimo, não é isso que está aí, ó? Ele é intimado a retirar o empréstimo. Então, quando ele chega aqui, ele vai tirando, para ver se ele acordava. Foi tirando tudo, todos os recursos dele, a começar pelo desencarno dos familiares. Doença. Nasceu nele uma doença, para ele poder ver se acordava. E passava a ouvir o seu anjo da guarda, o seu fiador. Aí o que acontece? Vamos colocar aí para vocês verem. Perneta refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade. Depois de todo esse processo, gente, que ele recebeu e que foi lhe tirado, tudo ao longo da vida. E ele então meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas era tarde. Final da vida, tinha perdido tudo, não tinha como retomar. Então, numa manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne e desencarnou, premiado pela exigência da morte. Premido pela exigência da morte, que quando chega a hora não tem jeito. E ele, Zizínio, Zizínio, gritou Perneta em lágrimas dolorosas, ajude-me, compadece-te de mim, estende-me as tuas mãos, nobre amigo, perdoe-me, atende-me. Olha o que o mentorzão fala para ele, que é onde nós queríamos chamar a atenção para o nosso estudo. Olha o que ele fala para o Rosalino. Por enquanto, Rosalino, ainda ele não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Virgínio, gente, o avalista, o anjo da guarda. Como Rosalino falhou, ele pega e fala, por enquanto, Rosalino, ainda eu não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. E conclui assim, ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta.
Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque para voltar ao empréstimo contraído é muito tarde. Tá aí, irmão X, pontos e contos, lição 21. Lá você encontra ele na íntegra. Nós fizemos alguns cortes pela extensão da lição, mas que fique aí o entendimento que os nossos anjos da guarda haverão de pagar por aquilo que falhamos, por aquilo que prometemos fazer e não fizemos. Agora dá para entender que quando você falha numa obra social, por exemplo, os mentores que nos dirigem reencarnam para poder cumprir aquele programa divino, espiritual. Por falha dos encarnados. Por falha dos encarnados. Então é muito grande a nossa responsabilidade quando assumimos um compromisso desse. É por isso que você não consegue voltar com facilidade. Porque esse processo que aconteceu com Rosalino vai acontecer conosco. A gente chega no plano espiritual, revê todo o passado daquela existência, vê os erros que nós cometemos, e o que exalta aí o erro. Lembra que no início da lição, irmão X fala que ele chegou lá sem mérito nenhum, falido, totalmente derrotado com a sua última existência. A pergunta que eu sempre me faço: cara, eu terei que desencarnar para poder chegar nessa conclusão? Ou eu já posso agora trabalhar essas questões em mim? Para que eu produza, para que eu avance da melhor maneira possível, contribuindo com os nossos anjos da guarda que se comprometem com seus superiores. E foi o que aconteceu aqui com o nosso mentor. Rosalino falhou, ele fala: olha, não consegui ainda pagar todas as consequências do empréstimo cedido a você. Então, meus irmãos, é muito sério essa questão. É preciso que nós façamos uma reflexão da nossa vida para ver o que temos feito com todos os recursos que nós recebemos da providência divina e desse espírito espetacular que é o nosso anjo da guarda, que responsabiliza por nós em todos os sentidos, desde a sua programação para reencarnarmos até o nosso retorno. E quando não cumprimos aquilo que falhamos, pesa sobre eles essa responsabilidade, porque ficou muito claro aqui: eu ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que lhe foi concedido. É claro, não tem rodeios para que possamos entender a nossa responsabilidade. E aí, gente, que nós vamos compreender o sofrimento nosso no plano espiritual. Não é dor física, não, que morrer não dói. Por isso que os espíritos falam que o desencarne é igual o fenômeno de dormir. Dormir não dói, desencarnar não dói. Quando fala assim, dor, são essas dores morais, são essas dores que, ao você rever a oportunidade que estava em sua mão, nós a perdemos, porque não quisemos mudar a nossa tendência no campo negativo. Por isso que repetimos os mesmos erros do passado. Que a lição possa nos alertar. E fiquem cientes, todos nós, de que os nossos mentores, não é um só, né, gente? Nós temos uma família espiritual que nos acompanham e fazem de tudo pelos campos intuitivos, pelos encontros noturnos no momento do sono, pelos campos mediúnicos, pela literatura espírita, nos passos de outras pessoas. Fazem de tudo para nos alertar ao compromisso, à retomada do nosso caminho, mas com vitórias, com êxitos, não com falências repetidas
como aconteceu com o nosso personagem Rosalino. Que as bênçãos do Mestre estejam conosco e nos ajude na sequência de nossas vidas. Convidamos a todos agora para a nossa oração para os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Elevemos nosso pensamento então ao plano maior da vida. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, pela oportunidade de estarmos num trabalho como esse, absorvendo os ensinamentos da espiritualidade para o nosso crescimento espiritual. E essas vibrações que nos envolvem, lembrando da nossa mãe querida, Mãe Maria Santíssima, que possa envolver a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, a todos que estão conosco, nossos familiares, nossa família estendida, a todos que convivemos e a todos que no mundo, no plano encarnado e no plano de desencarnado, estão em sofrimento, carentes do teu amor e do teu auxílio. Essas bênçãos divinas possam acobertar a todos nós, nos trazendo o equilíbrio e a harmonia de que nós necessitamos. Graças te damos e que assim seja. Muito bem. Agora nós vamos mostrar para vocês aí o trabalho social que a gente desenvolve aqui em nossa casa. Então, toda vez que nós conseguimos arrecadar os recursos precisos, nós distribuímos aí, então em torno de 80 a 100 cesta básica para nossas famílias, e esses são os itens que compõem a cesta básica. Junto a esse trabalho também o trabalho dos enxovais, com as mães carentes, né? Elas recebem toda a orientação, aulinhas, e quando estão prestes a receber suas crianças, elas recebem então um kit completo do enxovalzinho para que elas possam ganhar as suas crianças com o mínimo de recursos para atendê-las. E aqui estão os nossos dados, para que você distribua, convide seus amigos, faça a sua doação. Tá aí os dados da conta bancária, que ela é específica para esse tipo de atividade. Todo o dinheiro que nós conseguimos depositar aí, receber, nós destinamos só para essas duas atividades, o enxoval e a cesta básica. Contamos com vocês, principalmente em distribuir para mais pessoas. As cestas e os itens do enxoval ficaram muito caros. Infelizmente, a gente não está conseguindo, como antes, todo mês, fazer a entrega dessa cesta, porque subiu muito os valores. Todo mundo sabe, isso não é novidade. Então é importante a gente distribuir, arrumar mais pessoas para nos ajudar, para que a gente possa conseguir realizar esse trabalho, não parar esse trabalho social tão importante, né? Além disso, nós estamos aí, logo, logo vamos iniciar, já por essa semana que vem, a confecção da sopa que nós vamos fazer lá no local, na Nova Colina, na nova sede do posto de assistência. Conseguimos concluir uma parte lá do banheiro, que era o que dependia para a gente poder começar precariamente, mas com bom atendimento. Nós conseguimos finalizar a obra lá, de maneira que na semana que vem já inicie então o trabalho. O pessoal que quiser contribuir, ajudar na confecção da sopa, procure a Aninha lá na instituição, ou mande pelo WhatsApp aí qualquer pedido, qualquer esclarecimento, para a gente dar sequência ao nosso trabalho no atendimento das crianças e das mães lá no local, tá bom? Então, com muito carinho, nós agradecemos a todos. Quarta-feira que vem, traremos um novo estudo para a sequência nossa, para o crescimento nosso. Curta o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, nas suas redes sociais. É uma maneira que nós temos de ampliar o nosso quadro de acompanhamento e de divulgação tão importante para que possa chegar em mais lares e mais pessoas. Um abraço a todos, até quarta-feira que vem.